E quem era, igreja? Esses servos de Deus. Esses servos de igreja era o profeta Eliseu e seu servo Geazi, servo de Deus, e seu servo Geazi. E por que, igreja? O rei da Síria mandou um exército prender o profeta Eliseu, igreja. A igreja não mandou uma guarnição, não mandou 2 soldados, 3 soldados, mas mandou um exército inteiro, um grande exército, para prender o homem de Deus, o profeta Eliseu. E Deus, igreja, mandou um exército de anjos, igreja. Para quê? Para proteger o profeta Eliseu. Glória a Deus, aleluias. É bom lembrar, igreja, que quando Jacó estava voltando para sua casa, e tem ali um episódio com o seu sogro Labão, e Labão queria fazer mal a Jacó, Deus não permitiu, e Jacó continua sua empreitada para casa. E vem o irmão dele em direção a ele com muitos homens. Mas quando Jacó, ele vai passando no local antes desse encontro com o irmão dele, o que acontece, igreja? Está em Gênesis 32. Jacó viu, igreja, um acampamento de anjos. Olha só, igreja, como Deus protege seus filhos. Jacó viu o quê? Um acampamento de anjos. E Jacó disse, quando os viu esses anjos, este é o exército de Deus. Chamou aquele lugar de Manaí. Olha, igreja, como é que Deus protege os seus filhos. Assim como ele protegeu a igreja. O profeta Eliseu mandando um exército para protegê-lo. Manda agora um acampamento de anjos para ficar ali, protegendo Jacó, para que seu irmão não venha se fazer mal a ele. E também, igreja, vai fazer isso comigo e com você. Porque Deus protege todos aqueles que o temem e lhe agradam. Se você, com o seu comportamento, você agrada a Deus, você teme a Deus, tenha certeza que Ele vai colocar anjos para te proteger. Creia nisso, minha irmã, creia nisso, meu irmão. E também, igreja, quando o rei Senaqueribe, da Assíria, capital de Nínive, estava para invadir a cidade de Judá. Nesse caso, igreja, Deus mandou apenas um anjo para defender Judá. E o rei de Judá, o rei Ezequias. E um único anjo, igreja, destruiu todo o exército do rei Senaqueribe. 185.000 soldados, numa noite, foram mortos pelo único anjo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a palavra hoje, igreja, é sobre o servo de Deus, sobre o grande profeta Eliseu. Deus, igreja, sempre vai proteger seus servos, aqueles que o temem e lhe agradam. Por isso, igreja, se você está desagradando a Deus com seu comportamento, com seus pensamentos, com suas palavras, com seus atos, igreja, a noite de hoje é para você pedir arrependimento, pedir perdão a Deus e se arrepender e voltar para Deus, e voltar para ter um comportamento que venha agradar a Deus. Que você venha não só agradar a Deus, mas que você venha ser um homem ou mulher temente a Deus, como era o profeta Eliseu, como foi Jacó e o profeta e o rei Ezequias. E com certeza, igreja, Deus, Ele vai enviar anjos. Sempre Ele vai enviar anjos. Para quê?
para me proteger e te proteger, igreja. Eu já contei nesta casa uma vez que eu tinha ido a uma padaria aqui em João Pessoa, igreja, e eu fiquei dentro do carro, em frente à padaria, e 2 homens estavam do outro lado, na esquina da outra rua. Eu estava parado no carro e eles deram um cavalo de pau na moto e veio em direção. E eu fiquei ali tranquilo ali, eles pararam, igreja, pararam atrás do meu carro, mas não ousaram, igreja, tocar em mim e fazer mal algum. Com certeza aqueles homens viram os anjos de Deus ali, os anjos de Deus me protegeram naquele momento. Porque dias depois, eu estava no mesmo lugar, e uma senhora estava passando a rua, exatamente onde eles estavam. E eles assaltaram aquela mulher, igreja, e passaram na moto, em disparada, ao lado do meu carro. Como assim? Como Deus quisesse me confirmar que tinha me dado um grande livramento através dos seus anjos. Glória a Deus, aleluia. É assim que Deus nos dá, igreja, diariamente, livramentos. Dá livramento a mim e a você. Dá proteção a mim e a você, através dos seus mensageiros, dos anjos. Como nós vamos ver na noite de hoje, esse grande livramento, essa proteção celestial, divina, em que ele manda um exército para proteger o seu servo, o servo dele, o profeta Eliseu. Profeta Eliseu. Amém, igreja? Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Igreja, em Salmos 34, um dos salmos que a gente lê diariamente, Salmos 34, 7, ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha, igreja, o anjo do Senhor, segundo o salmista, acampa ao redor dos que o temem e os livra. Deus vai acampar, igreja, sempre anjo ao meu redor e ao seu redor, igreja, para nos proteger. E a palavra diz também, igreja, no Salmos 91, o salmista diz: porque a seus anjos dará ordem ao meu respeito e a teu respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. E eles nos sustentarão, igreja, nas suas mãos, para que não tropeçamos com o nosso pé em pedra alguma. Creia nisso, minha querida irmã, creia nisso, meu querido irmão. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, Deus sempre vai enviar seus anjos, seus mensageiros do exército celeste, para nos proteger, proteger aqueles que o temem e lhe agradam. Glória a Deus, aleluia. Vocês imaginam, igreja, agora, você acordar pela manhã, estar ali completamente cercado por um exército de soldados inimigos. Olha, você acordou de manhã e você olhou, e ali está cercado a sua casa por um exército inimigo. Como você reagiria, meu querido irmão, você, minha querida irmã? Você ficaria com medo? Ficaria desesperado? Ficaria em pânico? Ou você confiaria na providência de Deus e veria que seus inimigos, todo aquele exército, não passaria de poeira em comparação ao poder do nosso Deus? E foi assim, exatamente, que o profeta Eliseu, aconteceu com o profeta Eliseu. Ele encontrou-se exatamente nessa situação, igreja. Ele deu conselhos ao rei de Israel em relação ao rei da Síria, que estava em guerra com o povo de Israel. O que aconteceu, igreja? A Sagrada Palavra diz, igreja, em 2 Reis, capítulo 6, a palavra diz: e o rei da Síria, igreja, fazia guerra ao reino de Israel. E ele consultou os seus servos, igreja, dizendo que em tal lugar vou
colocar nossos acampamentos. Vou armar ciladas. Para o quê? Para derrotar, para destruir os soldados do rei de Israel. Mas o homem de Deus, igreja, o profeta Eliseu, enviou um mensageiro ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares naqueles locais, porque ali está os exércitos do rei da Síria, Ben-Hadad, para te destruir teu exército. E o rei de Israel evitou, a igreja, passar naqueles locais. Não uma vez, mas várias vezes, avisado pelo profeta Eliseu. O que aconteceu, igreja? Porque o profeta Eliseu avisava o rei da Síria. Então, igreja, o rei da Síria, ele ficou desconfiado. Turbou-se o seu coração. Ele chamou o seu servo e disse: olha, quem está nos traindo? Quem está sendo pelo rei de Israel? Porque quando nós armamos os nossos acampamentos, as nossas ciladas, o rei de Israel não passa por aquele local. Então tem alguém avisando a ele. Olha, igreja, isso deixou o rei da Síria perplexo. Porque ele armava, igreja, ali os acampamentos com o seu exército para atacar o rei de Israel. E o rei de Israel não passava por aqueles locais. Por quê? Porque o profeta Eliseu avisava antecipadamente ao rei de Israel para ele não passar por aquele local. O rei da Síria chama seus servos, os seus comandantes, e diz: olha, quem está nos traindo? Porque nós armamos os acampamentos e o rei de Israel não passa por lá. E aconteceu, igreja, que um dos servos, um dos comandantes do rei Ben-Hadad da Síria disse: ó rei, meu senhor, não somos nós que estamos te traindo, avisando o rei de Israel, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei da Síria as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Glória a Deus, aleluia. Olha, igreja, e aqui começa todo um processo divino, um processo sobrenatural, que eu sempre falo, uma interação entre os céus e a terra. O rei terreno da Síria estava armando umas ciladas para destruir o povo de Israel. Mas Deus, igreja, o soberano Deus, que tudo sabe, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, avisava ao profeta Eliseu tudo que o rei da Síria no seu quarto estava planejando. Olha, igreja, que coisa maravilhosa, né? O rei da Síria, fechado no seu quarto, fazia planos para destruir o povo de Israel, sem contar para ninguém. Ele planejava colocar o exército em algumas partes, em armadilhas para destruir o povo de Israel. Mas Deus, que tudo vê, o Deus onipresente, onisciente, onipotente, que Ele sabe todos os nossos pensamentos, até antes de chegar na nossa mente, Ele sabia das intenções e os desejos do rei da Síria. E revelava ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu avisava ao rei de Israel. Ele não passava naqueles locais. Olha, igreja, grandes revelações de Deus através do profeta Eliseu. Nós temos, igreja, aqui nesse longo 11 anos de casa de oração, se passaram por aqui muitos falsos profetas, dizendo falsas profecias, dizendo falsas revelações. Mas esse homem de Deus, igreja, é um profeta verdadeiro, faz revelações verdadeiras. E o próprio Deus revelava
ao profeta Eliseu o que se passava no quarto do rei Ben-Hadad, rei da Síria, e contava ao rei de Israel. E não passava por aqueles locais que estavam armadas ciladas contra ele. Essa igreja é a verdadeira revelação. Quando ela vem de onde? Quando ela vem de Deus. E os verdadeiros profetas de Deus, eles profetizam a verdade. Eles revelam a verdade. E o profeta Eliseu revelava o quê? O que o rei Ben-Hadad da Síria estava o quê? Estava planejando no oculto, Senhor. Lá no seu quarto. Estava lá no seu quarto fechado, planejando destruir o rei de Israel. Mas Deus revelava todos os planos dele para seu servo, o profeta Eliseu. Isso aí, a igreja, fez com que o rei de Israel, o rei da Síria, fizesse o quê? Mandasse saber onde estava o profeta Eliseu. E mandou seus servos, seu comandante, saber onde estava o profeta Eliseu, para prendê-lo. Então, eles foram atrás de saber onde estava Eliseu. Eliseu estava numa cidade chamada de Dotã. O que é que acontece, igreja? O rei da Síria, igreja, ele reúne um grande exército. Não é uma guarda, igreja, de 3 soldados, 20 soldados. Mas ele reúne um grande exército e manda ir atrás de Eliseu para prender o profeta Eliseu. Olha como esse profeta Eliseu era temido, né? Um homem só. O rei da Síria mandou o quê? Um grande exército para prender o profeta Eliseu. O que acontece, igreja? E aí, igreja, ele mandou esse exército sair à noite para Dotã, a cidade onde está hospedado o profeta Eliseu. Eles se acampam ali, ao longo daqueles montes ali, cercando a cidade. Para de manhã, eles investirem para prender Eliseu. O que acontece, igreja? Eles chegaram de noite, igreja, e cercaram ali onde estava hospedado, dormindo o profeta Eliseu. E o servo, igreja, de Eliseu, chamado Geazi, acordou de manhã. E quando ele sai fora, o que ele vê? Ele vê os montes cheios de soldados sírios, igreja. Carruagens, cavalos, cercando o local onde ele estava com Eliseu. E aí, igreja, o servo Geazi do profeta entrou em desespero. Ficou com medo. Ficou atemorizado. Como você ficaria vendo um exército ali pronto para te prender e te matar? Eliseu ficou com muito Geazi, o servo de Eliseu, ficou com muito medo. E ele vai, igreja, ele entra e fala para o profeta, e diz assim, para o profeta, e disse: meu Senhor, o que faremos? Estamos cercados por cavalos, por grande exército. Olha, igreja, o verdadeiro homem de Deus. E qual é o comportamento, igreja? Qual é a reação do profeta Eliseu? Do seu servo foi ficar com medo, aterrorizado, em pânico. E qual foi a reação do profeta? O servo diz assim: meu Senhor, o que faremos? Olha só, igreja, a resposta do grande homem de Deus, que era o profeta Eliseu. Então Eliseu disse para o servo dele: não temas. Glória a Deus, aleluia, igreja. Eliseu disse para o seu servo, igreja: não temas, porque mais são que estão conosco do que o que estão com ele. Olha, igreja, como pode isso? Um grande exército de soldados sírios cercando ali todos os montes, cercando ali onde eles estavam. E como é que estão com eles? Só estava ele, Geazi. Era mais do que aqueles soldados do rei da Síria. Igreja, esse grande homem de Deus, o profeta Eliseu, ele tinha o quê? Ele tinha visão
espiritual, igreja. Coisa que eu e você, nós não temos. Nem o servo dele também tinha, Geazi. Eliseu via além, igreja, das coisas materiais. Ele diz, olha, não tema, Geazi, porque que estão conosco, são o quê? São mais do que estão com eles. Glória a Deus, aleluia. O que acontece, igreja? Nesse momento, o profeta Eliseu, igreja, ora a Deus. Diz assim, Senhor, abre os olhos do meu servo. Que Deus, na noite de hoje, igreja, possa abrir os meus olhos espirituais e os teus olhos espirituais. Para que nós possamos ter essa interação com Deus, com o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro. Olha só, igreja, diante dos perigos, dos problemas, igreja, e das adversidades, como nos comportamos? Como você se comporta, minha querida irmã e você, meu querido irmão, diante dos problemas na sua vida, diante das adversidades, dos perigos na sua vida? Como você se comporta? Você se comporta como o servo de Eliseu, Geazi? Se desespera, se descabela, entra em desespero, entra em pânico? Ou você age como o grande profeta Eliseu, com calma, com tranquilidade, porque você confia no Altíssimo, num Deus Todo-Poderoso. Você confia na providência divina. Então, igreja, Eliseu completamente calmo, tranquilo, totalmente confiante na providência de Deus. Ele orou, igreja, e disse, Senhor, peço-te. Olha a oração, igreja, do profeta Eliseu. Interessante, igreja, que as orações que Deus escuta não são aquelas orações longas, né, que você fica com o joelho inchado, mas são orações simples. Porque quando você tem, igreja, você tem intimidade com Deus, Ele vai ouvir orações simples, pedidos simples, petições simples. O profeta Eliseu tinha uma intimidade tremenda com Deus. O que ele diz? Qual é a oração de Eliseu, igreja? Então orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos do meu servo. Para quê? Para que ele veja o que eu estou vendo. Olha só, igreja. Senhor, peço que abra os olhos do meu servo, para que ele veja o que eu estou vendo. E o que o profeta Eliseu estava vendo? Que estava dando a ele toda essa tranquilidade, essa calma, essa confiança a ele. Então, igreja, na mesma hora, diz a palavra, igreja, na mesma hora Deus abriu os olhos espiritual de Geazi. Na mesma hora. E ele chegou, igreja, ao mundo espiritual. Porque ele viu, igreja, e ele viu, igreja, que no monte ali, nos montes, estava o quê? Estava cheio, igreja, de cavalos e carros de fogo e de anjos do Senhor do Exército Celeste. Glória a Deus, aleluia. Olha, igreja, que coisa maravilhosa. Que coisa grandiosa, igreja. O que Deus faz pelos seus servos, faz por mim e faz por você. Deus mandou um exército. Quando aquele exército, igreja, chegou à noite e cercou ali a cidade onde estava Eliseu e Geazi, Deus mandou, igreja, um exército celeste, um exército de anjos que se acampou ali também nos montes, com carros e cavalos de fogo e anjos com espadas. Para quê? Para defender o seu servo. Por isso que Eliseu, igreja, o profeta Eliseu, ficou falando que ele estava vendo ali, aqueles soldados da Síria, e estava vendo o exército celeste. Ele diz, abre os olhos, Senhor, do meu servo. E Deus abriu os olhos do servo dele, Geazi. Ele também viu ali, no monte, carruagem de fogo, cavalos de fogo, igreja. E o grande exército de anjos para defendê-los. É assim que Deus faz, igreja. Como nós vimos no Salmo 34, Salmo 91, Deus vai acampar anjos ao nosso redor, para nos guardar e nos proteger.
para que mal nenhum venha acontecer conosco. Mal nenhum, Senhor, venha nos afligir e nos atingir. Como Ele mandou anjos para defender o profeta Eliseu e Geazi. E a palavra continua dizendo, igreja. Olha, igreja, o mundo real, igreja, é o mundo espiritual. Porque Deus é espírito. Então o mundo espiritual é o mundo de Deus. É o mundo dos anjos de Deus. Isso aqui é o mundo material. É o mundo físico, é o mundo terreno. Em que nós estamos presos, igreja. Essa matéria, esse corpo. Mas quando nós desvencilharmos desse corpo, nós vamos voltar para o mundo espiritual. E nós vamos enxergar, igreja, o mundo espiritual, como ele é. A Bíblia nos ensina todo momento, em cada passagem bíblica, em cada texto bíblico, ela nos ensina essa interação do mundo espiritual, do mundo divino com o mundo físico. Porque o mundo real é o mundo espiritual, pois Deus é espírito. E Ele é Senhor, igreja, de todas as coisas e controla toda a criação. Creia nisso, meu querido irmão, creia nisso, minha querida irmã. Tudo, igreja, está no controle de Deus. Esse problema, igreja, do profeta Eliseu, de estar ali cercado por o exército sírio, nos mostra a proteção divina na vida dos que o temem e dos que agradam a Deus. Como nós vimos no Salmo 34, 7, no Salmo 91, capítulo 11, versículos 11. E a igreja, esse exército dos soldados sírios, o que acontece com ele de manhã? Eles, igreja, eles investem, igreja. Eles se aproximam para o quê? Para prenderem o profeta Eliseu. E a igreja, temos do lado o profeta, o exército celeste de Deus, de anjos com suas carruagens de fogo e cavalo de fogo. Do outro lado nós temos o exército sírio de homens, soldados de homens. E então eles investem, igreja, agora para prender Eliseu. E aí vem a segunda oração de Eliseu. Quando eles, igreja, eles se investem para prender Eliseu, o que acontece? Eliseu orou novamente a Deus, igreja. E diz assim, Eliseu, diz assim, ó Senhor, olha como as orações dos que têm intimidade com Deus são simples e curtas. Quando o exército de Sírio, dos soldados sírios investe para prender Eliseu, o que acontece? Eliseu ora a Deus e diz assim, Senhor, fere, peço-te, esta gente, esses soldados de cegueira. Nós vimos uma oração, igreja, pedindo para abrir o quê? Os olhos espirituais do servo dele, Geazi. E Deus no mesmo instante abriu. Agora Eliseu pede o quê? Quando os soldados vão prendê-lo, o que ele diz? Senhor, peço, fere-te de cegueira esses soldados. E na mesma hora, igreja, Deus atendeu a oração do profeta Eliseu. E os soldados ficaram cegos, igreja. Eles ficaram secos, os soldados. Na mesma hora. Que grande profeta esse homem, Eliseu. Que grande profeta de Deus esse homem, igreja. Que Deus, que ele é capaz de orar a Deus e no mesmo instante de responder às suas orações. Olha que intimidade, igreja, tinha esse profeta com Deus Todo-Poderoso. A palavra diz na mesma hora, igreja, aqueles homens, aqueles soldados, ficaram cegos e não tocaram em Eliseu, nem em Geazi. Esse profeta Eliseu, igreja, não era qualquer profeta, mas ele tinha grande intimidade com Deus Todo-Poderoso. Deus ouvia as orações e atendia as orações do profeta Eliseu, igreja. E aqui que nós estamos diante de quê? De uma batalha espiritual. De um lado, o exército celeste, o exército de anjos. Do outro lado, o exército de homens, o exército do rei Ben-Hadad, o exército da Síria.
São inúmeras, igrejas, as batalhas espirituais que tem na Sagrada Palavra de Deus na Bíblia. São inúmeras. A primeira batalha espiritual, sabe onde foi, igreja? Onde aconteceu a primeira batalha espiritual? Aconteceu no céu, igreja. A primeira batalha espiritual, igreja, de anjos, aconteceu nos céus. Está relatada onde? Está relatada em Apocalipse, igreja. Capítulo 12, versículos 7 e 9. E a palavra diz assim, igreja: e houve uma batalha no céu. Miguel, arcanjo, e os seus anjos batalhavam contra quem? Contra o dragão, contra Satanás. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E dragão, Satanás, foi o quê? Foi lançado com o texto de anjos. Aonde? Na terra, igreja. Na terra. Foi precipitado na terra. Olha, igreja, a primeira batalha espiritual aconteceu aonde, igreja? Nos céus. Está registrado em Apocalipse 12, 7. Miguel Arcanjo batalhava contra quem? Contra Satanás. E Miguel Arcanjo, com seus anjos, derrotou Satanás com seus anjos. E eles foram lançados, igreja, derrotados. E lançados aonde? Na terra. Ou seja, o mal que estava nos céus, agora foi lançado na terra. A segunda batalha espiritual que aconteceu aonde? Aconteceu no Éden, igreja. Vocês lembram que na batalha com Miguel Arcanjo, venceu Satanás, foi lançado na terra e seus anjos, seus demônios. Agora no Éden, o que acontece no Éden? Satanás, igreja, de forma de serpente, ele faz com que Adão e Eva, eles venham desobedecer a Deus. E aí, o pecado entrou na vida do ser humano. A segunda batalha, igreja, bíblica, acontece no Éden, no jardim do Éden. Onde ali aconteceu a queda do homem, a queda de Adão e Eva. Influenciado por Satanás, que foi lançado dos céus à terra. Existem outras batalhas espirituais, igreja, como por exemplo, uma das batalhas espirituais que eu reputo assim de grandiosidade na Bíblia é exatamente, igreja, são as 10 pragas do Egito. Quando Deus vai libertar o povo do Egito, e ele manda 10 pragas, igreja, e a abertura do Mar Vermelho. O que acontece, igreja, quando Deus tira o povo, Moisés liberta o povo do Egito, eles saem do Egito, e eles vão para o deserto, e agora eles acampam onde, igreja? Diante do mar, igreja. Ou seja, todo o povo de Israel, quando foge do Egito, eles ficam onde? De frente para o mar. E a igreja existe uma batalha espiritual muito grande nesse momento. Porque estão ali acampados, diante do mar. E Faraó, a igreja, manda um grande reúne seu exército e vem atrás do povo de Israel para matar o povo de Israel, igreja. Para se vingar do povo de Israel. O que acontece? A palavra diz que o anjo, igreja, que estava à frente do povo de Israel, passou para a parte de trás. E a nuvem que clareava a noite passou também para a parte de trás, onde estava o povo de Deus. E Deus diz assim, Deus fala para Moisés: Moisés, diz o povo que marchem. Olha, igreja, que coisa maravilhosa, né? Os milagres de Deus são tremendos, igreja. Essa intervenção divina na vida da humanidade é tremenda. Deus manda Moisés dizer que o povo marchem. Só a igreja que na frente está o quê? Está o mar. Como é que o povo vai marchar para o mar? Para morrer afogado? Para trás está o grande exército de Faraó armado para matar o povo. O que acontece, igreja? O anjo que está lá na frente passa para trás do povo.
A coluna de nuvem que clareava durante a noite também passou para trás. E a palavra diz, igreja, que o anjo ficou atrás, a coluna de nuvem tornou-se em trevas para o soldado do Egito, dos egípcios, de Faraó, mas clareava, igreja, o povo de Israel. E Moisés tocou, igreja, na água com seu cajado. E o mar se abriu. E o povo passou, igreja. Passou com os pés sem se molhar pelo meio do mar. E quando o povo está passando no meio do mar, a coluna de fogo some, e o anjo também sai, e o faraó, ele manda que o seu exército ataque o povo de Israel, entre no mar. O que aconteceu, igreja, quando ele entra no mar para perseguir o povo de Israel? Deus manda Moisés levantar a vara e tocar na água. E a água, igreja, mata afogado todo o exército de Faraó. Olha só que, como o próprio Deus, igreja, peleja pelos seus servos, peleja pelo seu povo. É assim, igreja, que Deus faz comigo e com você. Ele sempre vai nos proteger, sempre vai nos guardar, desde que nós o agradamos, desde que nós o temamos. Esses homens, igreja, que nós vimos agora, o profeta Eliseu tinha intimidade com Deus, porque temia e agradava a Deus, era obediente a Deus. Nós vimos Jacó, que quando ele conheceu a Deus, Deus apareceu a ele, mudou o nome dele de Jacó para Israel, e passou a ser um homem temente a Deus. E Deus mandou um exército de anjos para proteger na sua viagem de volta para casa. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, e o povo está ali, de frente do mar, e atrás do exército de Faraó, Deus faz o quê? Deus abre o mar vermelho. O anjo que estava à frente, o anjo do Senhor, passou para trás. A nuvem de fogo passou para trás. E fez trevas para o exército do Faraó do Egito. E iluminava o povo de Israel. E o povo passou, igreja. E foi salvo do exército de Faraó. Assim como o profeta Eliseu foi salvo pelos anjos do Senhor. E Deus cegou aqueles homens, aquele exército, para não tocar em Eliseu. O que a palavra diz? A igreja diz que Eliseu conduziu os soldados que não estavam enxergando lá para Judá. Quando chegaram em Judá, estava lá o rei de Israel com seu exército. E mais uma vez, igreja, o profeta Eliseu orou a Deus. E Senhor, abre os olhos desse homem, desses homens. Quando ele abriu os olhos, a igreja estava onde? Estavam no meio do acampamento de Israel. E o rei de Israel diz para o profeta Eliseu: meu pai, quer que nós inferimos a espada? E Eliseu diz assim: não, você não vai tocar neles, mas dê alimento a eles e liberte eles, mas de volta para a Síria, para Damasco. E assim foi feito, igreja. O rei de Israel alimentou aqueles soldados inimigos que estavam ali sempre atacando, querendo destruir. Ele alimenta esses soldados e manda eles de volta para lá. E nunca mais, igreja, a Síria quis atacar, quis guerrear contra o povo de Israel. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, igreja. O Deus dos milagres. O Deus que protege seus servos, protege seu povo. Aquele homem, Eliseu, grande profeta de Deus, contava ao rei de Israel os planos do rei da Síria, que queria destruir as armadilhas ciladas que ele armava para destruir o rei de Israel e seu exército. O rei manda prender, igreja, o profeta. O que acontece? Deus manda um exército de anjos para proteger seu servo, o profeta Eliseu. Quando eles vão querer prender Eliseu, o exército do rei da Síria, o profeta Eliseu ora a Deus e eles ficam o quê?
cegos. Eliseu conduz ele até dentro do acampamento do rei da Síria em Judá. Lá manda abrir os olhos deles, eles estão cercados pelos soldados de Israel. Mas Eliseu não permite que o rei de Israel mate aqueles homens, mas que dê alimento a eles, mande eles de volta para a Síria. O rei de Israel obedece ao profeta. Eles se alimentam e voltam para a Síria. E aí ele nunca mais, a Síria fez guerra contra o povo de Israel. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui, se você está passando aí por afrontas, né? Você está com problemas que não tem solução, está com uma causa que não tem solução. Na noite de hoje Deus está dizendo para você que Ele está mandando um anjo, igreja, para resolver essa causa. Está acampando anjos a teu redor, para guardar e proteger a você, a tua casa e a tua família, para proteger a minha casa, esta casa e a nossa família. Creia nisso. Minha querida irmã, creia nisso, meu querido irmão. Porque é o nosso Deus, é o Deus que protege, como nós vimos no Salmo 34 e no Salmo 35. O que o Salmo diz, igreja? Vou repetir esses salmos. O que o Salmo diz, igreja? Salmo 34. Vamos repetir o Salmo 34, igreja. A palavra diz, igreja, Salmo 34. Salmo 34, igreja, a palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você é um homem, igreja, uma mulher temente a Deus, Deus vai acampar anjo ao teu redor para te guardar e te proteger, como fez com Eliseu, como fez com o povo de Israel, fez com Moisés, fez com Jacó, que o nome mudou para Israel. Vai fazer comigo e com você. E o Salmo 91, a palavra diz também, igreja, porque a seus anjos e dará ordem a nosso respeito, para nos guardar e nos proteger em todos os nossos caminhos. E nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçamos em pedra alguma. Glória a Deus, aleluia. E assim nós chegamos ao fim de mais um culto aqui na casa de oração, espaço da palavra de Deus. Vamos orar a Deus pela vida da nossa irmã Isabelle e de sua família. Que Deus ia atender, Isabelle, os teus pedidos, a tua petição, como Ele respondeu a oração, as duas orações do profeta Eliseu, tanto abrindo os olhos espirituais do servo dele, Geazi, como para tornar em cegueira aqueles soldados que queriam prendê-lo e matá-lo. Que Ele venha atender a tua oração, minha querida irmã Isabelle. Que também, Senhor, venha ouvir também a oração pela nossa irmã Marisa e pela sua família, mãe de Keline. Que Ele venha, Senhor, venha abençoar abundantemente a vida da dona Marisa, da nossa irmã Isabelle. Venha abençoar todos os que estão aqui presentes, Senhor, como aqueles que estão aí através do Instagram e do Facebook, e amanhã através do YouTube. Vem abrir as janelas dos céus, Senhor. Vem derramar bênçãos sem medidas nas nossas vidas, Senhor. Vem abençoar o Cabral, meu Pai, que está aniversariando hoje. Vem dar muitos anos de vida ao Cabral, meu Pai, com saúde do corpo, da alma e do espírito. Que ele tu venha convencer e converter o Cabral, Senhor, no verdadeiro homem de Deus. Venha trazer ele para fazer a tua obra, Senhor. E a sede aqui, fica ali fora, Senhor, guardando, protegendo, ali na casa de oração. Vem abençoar o Cabral, a família dele, Senhor. Vem atender as orações dele, Senhor. Vem abrir as portas dos negócios dele, da vida dele, Senhor. Vem dar saúde, aí ele dá saúde. Esse amigo dele que está ali com ele ali fora, Senhor. Vem curar esse homem. Vem dar cura do corpo, da alma e do espírito. Vem abençoar a casa de oração, meu Pai. Todos que fazem e frequentam a casa de oração. Que assim seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração sacerdotal agora. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor
faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós levante seu rosto e nos dê a paz, agora, hoje e para todo sempre. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.